Olá! O assunto agora é acessório. Hoje eu quero falar especificamente de colar. O colar, assim como outros acessórios, eles podem trazer muita personalidade e interessância para o nosso look. Eles têm o poder de trazer um ponto focal para o olho e as linhas e as formas direcionam o olhar. Então você pode usar o colar, claro que a seu favor, conforme você deseja. Antes de mais nada, vamos relembrar uma palavrinha que está sempre na ponta da língua de quem faz consultoria de estilo, que é harmonia. Harmonia é repetição. Então, em se tratando de colar, fica mais perto aqui do rosto. Então, é importante a gente olhar para o nosso rosto e pensar: como é que são as formas? Será que eu tenho um nariz maior ou um nariz pequenininho? Será que eu tenho uma boca grande ou uma boca pequena? Será que o meu olho é pequeno ou é um olho grande? Será que a minha sobrancelha tem ângulo, é mais arqueada ou ela é mais arredondada? O tamanho, a projeção daquilo que a gente tem no rosto vai determinar a harmonia. Assim, quando eu quero harmonia, eu vou procurar formas que sejam similares em tamanho e angulação ao que eu já tenho. Só que nem sempre a harmonia dá conta de tudo aquilo que a gente quer, né? Quem já está comigo aí nessa caminhada sabe que existe harmonia e desejo de imagem. Quando a gente casa as duas coisas, é golaço, mas às vezes a gente quer impactar. Então, guarda essa outra palavrinha aí. Se eu então tenho formas mais sutis, mais arredondadas, mais delicadas nos meus traços, talvez eu queira impactar um pouco mais, eu vou para o contrário, vou um pouco mais para angulações. E se eu tenho, por outro lado, um nariz mais pontudo, sobrancelhas mais arqueadas, o zigomático aqui, né, a maçã do rosto mais marcada, talvez eu queira suavizar essas formas, eu posso ir para linhas mais sinuosas, formas mais orgânicas e assim por diante. Bem, eu separei alguns acessórios meus só para exemplificar e ficar mais didático a visualização. A pergunta frequente, inclusive foi a pergunta da Ju, é: como é que eu faço para saber a altura dos colares com os decotes que eu uso? Vamos lembrar então que para colares funciona as mesmas direções que a gente for encontrar para o estilo, ou seja, não é só a cor, que geralmente é o primeiro que impacta o olhar, mas a linha, a forma, os volumes, as texturas e a cor vão impactar no colar que você vai escolher. Mas de uma forma mais geral, vamos observar aqui, ó. Eu estou harmonizando ou estou impactando? Aqui eu estou impactando. Por quê? Porque eu tenho aqui uma gola redonda e ele então chama mais atenção. Então o ponto focal do olho é para cá e ele é quadrado, então eu não estou harmonizando. Mas lembra que isso pode ser um desejo de imagem. As minhas formas já são mais arredondadas, então quando eu tenho um objeto para mim quadrado, ele se torna impacto. Se ele fosse mais longo, um quadrado aqui, ele ia ficar um pouco mais desproporcional. Então ele ficando assim mais perto e essa coisinha assim redonda, ele dá uma certa harmonia, embora o pingente vá para o lado do impacto. Seguimos. Esse colar aqui, eu tenho ele há bastante tempo. Olha, a diferença já gritou aqui, né? Deixa eu para não confundir a galera. Bom, esse aqui é completamente diferente a proposta do que o outro, né? Então isso também é importante antes de ver a altura. O material é importante também. Então esse aqui já é acrílico, né? É bom entender a densidade desse material, se você gosta de mais malemolência, se você gosta de textura que dá vontade de tocar, de aproximar. Esse não, esse causa um impacto já pela junção de materiais, é uma coisa mais arquitetônica, mais industrial, né? Por causa da corrente e desse material duro que é um acrílico, e aqui ele tem umas taxas, tipo uns parafusos. Entretanto, falando em forma ainda, né? Ele distribui mais todos esses elementos, não fica aquele quadrado puro aqui, então a gente já enxerga ele mais harmônico com esse decote aqui.
Eu coloquei o decote assim porque é um vestido, mas é tipo uma camiseta, então isso a maioria das pessoas tem. Por isso que eu escolhi essa peça aqui para demonstrar. Essa cor ela é mais escura, então ela tá harmonizando porque eu tenho o cabelo escuro, a minha sobrancelha tá mais marcada, então não pesou aqui. Mas o conjunto de coisas num mesmo acessório que poderia sim pesar, né? Tudo nele pesa. É escuro, é duro, tem parafuso, tem corrente, metal, né? Então deixar o material que está embaixo, a camiseta, o vestido é molinho, é algodão. Então é importante pensar nisso para fazer a junção, pensar o que você quer, né? Pensa se isso aqui fosse uma camisa de tecido plano, firme, eu tivesse com um blazer ou mesmo um colete por cima, eu ia ficar mais rígida, né? Então, isso é desejo de imagem. De uma forma geral, se você for colocar no Google, o Google vai te dizer assim, se o decote é V, vai e coloca uma coisa de decote V. Se é redondo, vai e coloca algo de decote redondo para acompanhar, né? E vai falar também se você tem um ombro largo, coloca uma coisa assim e tal. Não é que é errado, só que quando a gente se prende na regra, a gente corre o risco de usar os nossos acessórios sempre do mesmo jeito, sempre com as mesmas coisas. E na consultoria de estilo não é assim que funciona. A consultoria de estilo faz a gente pensar para a gente criar, a gente entende a regra e depois a gente usa como a gente quer, do jeito que a gente quer, muito mais legal. Por exemplo, agora eu saí da regra. Ó, estou usando uma peça ampla, de gola redonda, e aí eu coloquei uma corrente bem longa que passa até da linha do seio. E ela tem aqui uma malemolência. Quando eu falo malemolência, nem sempre vai ser uma coisa de tecido, por exemplo. Aqui é metal, ó, mas é malemolente, balança. Tudo que balança, né, já vai para um jogo menos rígido. E tem cor também. Então, qual foi a intenção aqui? É provavelmente botar uma linha mais vertical na minha silhueta e equilibrar um pouquinho a linha mais quadrada, maior, né? Ou visualmente eu fiquei maior na parte de cima por causa do T, né? Do T-shirt, ficou grande em cima. Então, quando eu coloco uma linha assim, eu jogo o olhar, eu direciono o olhar para baixo, especialmente porque tem cor, tem uma pedra, uma malemolência, eu joguei bem para baixo. Então, eu tirei um pouco o ponto focal aqui de cima. Ah, mas eu gosto disso, mas eu quero colocar o efeito mais em cima. Então você tem vários recursos, você pode colocar maquiagem e tal, ou aqui ó, usar um outro colar. E aí, para misturar os acessórios, é interessante a gente pensar alguma coisa tem que conversar entre si. Aqui no caso conversa a cor e o metal. Você pode olhar e pensar, errado não tá, mas vamos falar de harmonia. Como esse pingente, que na realidade é um fecho, né? Eu fiz para usar assim ou para trás, mas nesse caso eu vou preferir usar para trás, por quê? Para não brigar com esse que já tá assim chamando a atenção. Esse aqui é o reizinho, né? Quando eu coloco esse, o ponto focal já distribui melhor, eu já coloco mais em cima. Além se fosse uma camisa de decote V, funciona também por causa desse, né? E se fosse gola redonda, você tá vendo aqui. Então, para misturar os acessórios, pensa que alguma coisa eles têm que ter em comum. Aqui no caso é a cor e o metal. Poderia ser prata e dourado, ou rosé e dourado? Pode sim. O que geralmente a gente faz para facilitar no primeiro momento é escolher um acessório mais dominante, de mais robustez, por exemplo, numa cor, e aí os outros podem ser coadjuvantes das outras cores, mas sempre deixar algum em destaque. E falando em cor, eu gosto de dizer isso também, não deixar uma cor solta, sabe? Aqui no caso, essa cor, ela entra um pouquinho dentro dessa, mas se fosse outra, bem diferente, pelo menos eu gostaria de puxar um pouquinho dessa cor, talvez no lábio, para não deixar a cor solta no look. Esse aqui, por exemplo, ó,
ele briga com esse aqui. Ah, mas são dois metais. São dois metais, mas aqui onde eles se juntam... Opa, agora tenho até demais. Deixa eu ver se eu consigo me livrar de alguma coisa aqui. Ai. Aqui eu tenho uma corda, tá? Tecido, aqui eu tenho uma pedrinha. Então, assim, ficou too much, além dele ser dourado. São duas correntes diferentes, cores diferentes, então aqui não funciona tanto essa coisa do dominante, que seria esse. Então, é melhor eu tirar um e ficar só com esse aqui. Lembra que eu falei da cor? Se eu fosse bem clarinha, toda loirinha, olho claro, esse aqui ia pesar demais. Então eu precisaria de algum elemento mais escuro, de mais profundidade, para ele não ficar solto, sabe? Aqui ele tá ornando, ó, com a cor do meu olho, meu cabelo, minha sobrancelha, então não tá uma cor perdida. E agora eu vou aproximar aqui para você ver uma coisa. Durante todo o tempo eu estou com uma correntinha bem pequenininha, ó. E ela vai para dentro assim da blusa. Fiz de propósito para dizer para você que acessórios bem pequenininhos, eles somem. Ó, você nem percebeu talvez. Então, se você vai ficar na telinha falando em reunião ou vai fazer fotos, procura algum acessório que tenha mais impacto, porque os bem pequenininhos, eles são um regalo só para quem consegue se aproximar mais de ti. E, por último, quero falar de decote assimétrico. Por exemplo, vamos imaginar que esse aqui fosse um decote assimétrico. Ó, ia ficar legal com esse colar, é aquilo, né? Errado não tá, mas olha que legal. Se você escolher dar o ponto focal no decote e aqui, ó, escolhe um outro acessório pra... Aqui não vai ver direito, mas aqui talvez, ó. Escolhe outro acessório para dar destaque, ou um brincão, ou uma pulseira mais robusta, sabe? Um decote assimétrico, ele se mistura muito quando a gente quer colocar um outro colar de porte também. Não fica tão interessante, fica um pouco confuso. Ah, eu quero falar uma coisa, me lembrei, um bônus para quem ficou até agora me assistindo. Quando você tiver um colar comprido, pode ser aqueles fininhos, mais fininhos do que esse, e tiver um decote que não seja redondo, mas um decote assim, um V, um pouco mais cavado, mais profundo, você pode optar por fazer isso, ó. Vamos imaginar que seja um decote mais profundo. Que não pode ser redondo, tá? Mas imagina aí. Põe pra dentro quando quer dar assim uma interessância diferente, uma sensualizada até, porque fica aquela coisa, onde é que esse negócio vai parar, hein? Quem já fez consultoria e já passou pela montagem de looks comigo me ouve falar isso sempre. Eu espero que tenha sido útil, adorei fazer, obrigada pela pergunta, Juju, e seguimos. Bora descobrir aí os muitos truquezinhos que a gente consegue fazer no nosso look com intenção. Um beijo!